Nos bastidores do futebol, a gente sabe, né? Concentração, viagens longas, né? Excursão. Nessa época, você que viveu muito isso aí, Emerson, algum jogador chegou para você para conversar sobre esse assunto? Você se sentiu fortalecido por algum cara? Pô, vamos conversar sobre esse assunto? Ou você sempre se isolava? Você sempre vivia muito dentro do seu quarto, sozinho, sem papo? Que isso também é uma dor de cabeça para você psicologicamente. Porra, Sim. você trabalha num grupo. Num Eu viajei grupo com Vitória. Eu passei 20 dias com Vitória. Vitória foi disputar. Porra, é sacanagem o tempo todo. É um sacaneando o tempo todo. Você ficava fora desse grupo? Eu às vezes participava, né, dessas brincadeiras, até porque os jogadores são muito criativos, né, engraçados. Então existia um momento ali de descontração que era bacana, porque você dava risada, né, um sacaneando o outro e tudo. Mas uma das formas que eu achei também para me proteger nesse meio, Zé, foi assim, acabar me isolando mais e não criando vínculos mais profundos com os outros atletas. Então, existia um medo, né? Porque se eu criasse um vínculo, né, uma amizade, me aproximasse demais com né, corria o risco desse atleta descobrir ou confirmar, né, a fama, né? E aí eu não sabia o que esse cara podia fazer com essa informação, né? Então eu não dava brecha, então eu não criava vínculos, que eu acho que todo mundo perdeu, né? Porque eu deixei de repente construir amizades bem sólidas dentro do futebol com outros atletas, e eles também perderam de conhecer o Emerson, né? O real Emerson, né? Conheciam ali o goleiro, mas a pessoa Emerson, eles não conheciam, e também perdeu, porque todo mundo perdeu, né, nessa história, né? Mas foi uma forma que eu achei para me proteger dentro do futebol. Então, por isso que eu disse, foi um processo muito solitário todo. Desde lá da adolescência, a descoberta, o entendimento sobre tudo, porque naquela época não tinha internet, né, Zé? É verdade. A gente precisa contextualizar temporalmente isso, né? Eu nasci em 71, então infância na década de 70, adolescência na década de 80, década de 80 toda na base do Grêmio. Mas não tinha internet. Então eu não tinha acesso à informação. Eu fui percebendo as coisas e tentando entender, administrar tudo sozinho. Porque eu não podia falar nem com alguém da minha família. Porque a minha família também não sabia. E também reproduzia o pensamento da época. Né? Era uma época que pesada. O pensamento da época era, em relação aos gays, era assim, tudo que tinha de negativo jogava lá, né? Era muito relacionado à promiscuidade, à descaração, à sem-vergonhice, né? O gay era tudo isso, né? Se o amor só fosse poeta. Eram inferiorizados, né? Considerados, né? E inclusive muita gente achava que era doença. Aliás, era até o final da década de 80 era uma doença registrada no OMS e tudo, né? Com CID e tudo. Que loucura. Então, eu cresci nisso, né? Como é que eu ia falar para alguém? Quer dizer, primeiro que eu nem entendia direito o que estava acontecendo, né, comigo, né? Então eu entendi desde novo que eu precisava esconder isso. E no ramo que você estava? E ainda mais dentro do futebol, mais ainda.